normal, porque a celebração ela a gente considera a celebração dos 3 dias. Então vamos para a sexta-feira. A sexta-feira é um dia bem importante para nossa vida, para nossa fé. É o dia, né, que a gente vê isso como um costume, mas deveria ser desculpa, não como um costume. A gente vê isso como um costume cultural, uma situação cultural, e não deveria ser um costume do cristão, uma vivência do cristão, a prática do jejum e da penitência na sexta-feira. Por quê? Porque foi na sexta-feira que Jesus foi entregue e morreu na cruz para a remissão dos nossos pecados. A sexta-feira ela traz para nós um dia de muita reflexão, é um dia de silêncio, é um dia de oração, não é dia de ficar na rua brincando, não é dia de ficar assistindo televisão, fazendo coisas que a gente gosta. É um dia que a gente precisa olhar para dentro de nós e relembrar o tamanho do sacrifício que Jesus fez para que a gente pudesse estar aqui hoje, né? A sexta-feira ela é um dia, para nós, um dia triste, porque é um dia da morte de Jesus. Triste por quê? Porque ninguém merece morrer da maneira como Jesus morreu. Jesus, que foi uma pessoa que amou tanto o próximo, que ensinou tantas lições de amor, de serviço, foi uma pessoa que foi tão humilde em vida, sofreu da maneira como sofreu por nós, então é um dia triste para nós. Nesse dia, as leituras bíblicas, elas vêm para nos relembrar esses fatos, né? Ela começa lá com uma carta de Isaías, ela vai para a carta aos Hebreus e ela termina no Evangelho de São João, que narra para nós toda essa trajetória de Jesus, desde a hora em que acaba a Santa Ceia lá, que ele foi para o Monte das Oliveiras para fazer a oração, e ali ele soube que Judas, né, ali ele foi traído, então Judas entrega Jesus para os guardas, lá na quinta-feira ainda, e durante a sexta-feira acontecem então os fatos, né, de que Jesus é preso, Jesus é humilhado, quando existe a possibilidade de que ele seja solto pelo povo, o próprio povo o condena, pede para que solte, então, uma pessoa que fez muito mal para a sociedade, né? Isso tudo narra na leitura. Quem já assistiu a Via Sacra, que é feita lá na Matriz, esse ano não vai ter, quem já assistiu os filmes da Paixão de Jesus vai lembrar bem dessa passagem, né? Em que Jesus é posto junto com uma pessoa que é condenada, um ladrão condenado, e o povo resolve então soltar essa pessoa condenada, que é Barrabás, não solta Jesus. E aí se desencadeia então toda a parte em que Jesus é humilhado, né, colocado a coroa de espinhos, ele é açoitado, ele carrega a sua cruz, é uma cruz pesada, com as costas todas machucadas, ele cai, né, ele fica todo ralado. Então é uma morte muito ruim, porque ele foi primeiro torturado, né, no sentido de tortura mesmo, ele apanha, ele cai, os guardas gospem nele, então é muito humilhante, né, para uma pessoa essa situação em que Jesus passou. Por isso a gente recorda esse dia com o maior silêncio possível, com o maior respeito possível, porque ninguém merece passar pelo que Jesus passou. Nesse dia a gente também pede, né, a igreja pede para que nós façamos a abstinência da carne, né, o jejum da carne. Por que o jejum da carne? Porque a carne de Jesus é que foi entregue, né? O corpo de Jesus é que foi entregue. Então a gente faz essa relação com o corpo de Cristo. Claro que existem situações, depois a gente pode conversar um pouquinho quando a catequese voltar. Existem situações, existem pessoas que não podem fazer esse tipo de penitência, então são colocadas outras penitências para essas pessoas fazerem. Nós, enquanto crianças, também ainda não temos essa. Quando eu falo nós, eu falo vocês, né? Vocês, enquanto crianças, também não têm essa obrigação de fazer o jejum. O jejum, ele é prática, ele é recomendado a partir dos 12, 14 anos, então, porque a gente já tem consciência daquilo que a gente está fazendo e do que a gente está vivendo, né? Precisa ser um ato consciente, tem que ter um sentido. A gente faz isso numa forma de penitência para os nossos pecados, mas também de lembrar aquilo que Jesus fez por nós.
Então, nesse dia, a igreja pede a abstinência da carne, mas a gente também pode fazer abstinência não só da carne, mas de coisas que a gente gosta, né? Não assistir uma televisão, ficar longe do celular, das redes sociais, não ir pra rua brincar, né? Ficar lá em casa, no silêncio, fazendo a nossa oração, porque é isso que pede esse dia. Então, nesse dia, a igreja, ela celebra de uma forma bem diferente. Não tem missa, a gente não tem uma celebração de missa igual a gente tem nos outros dias. Existe, então, a leitura, né, da história que se remete de Jesus, né, a leitura do profeta Isaías, a carta aos Hebreus, né, um salmo muito triste, por sinal, e aí o evangelho. A gente faz, então, a oração universal, a gente faz também a adoração da cruz, né, aquela celebração em que a gente faz o beijo da cruz, relembra, então, a passagem da morte e crucificação de Jesus, né, da crucificação de toda a via sacra, e existe a distribuição da Eucaristia. E a celebração acaba ali, a gente não faz mais nada. Uma coisa que é bem interessante, que a gente tem por costume, aqui na nossa paróquia, esse ano infelizmente a gente não vai conseguir fazer, né? São as adorações. Durante a quinta e a sexta-feira, a partir da quinta-feira à noite, os grupos, né, as pastorais, elas se revezam sempre junto ao Santíssimo para fazer as adorações lá junto com o Santíssimo. Então, são preparadas canções, são preparadas orações de adoração, para a gente fazer esse sentido de adoração mesmo, para a gente vivenciar essa sexta-feira e relembrar o quão importante foi a morte de Jesus para que a gente pudesse estar aqui hoje. Também a gente faz isso no sentido de gratidão, né? Porque se não fosse por esse acontecimento, nós não estaríamos aqui hoje vivendo como a gente vive. Uma coisa que a gente precisa lembrar durante essa celebração, embora seja uma celebração muito triste, né, para quem assiste é uma situação muito forte, a gente não gosta muito de ver o que aconteceu, porque realmente é triste, né? É muito ruim a gente ver a maneira como Jesus foi tratado, né? A gente vê aquilo num filme e já fica pensando, meu Deus, isso aconteceu de verdade com uma pessoa. É uma situação muito triste, que nos faz realmente pensar no tamanho do sacrifício que Jesus fez por nós. Então não existe sentido em celebrar a cruz, né, a morte da cruz, sem ter a esperança da ressurreição. Então a gente faz essa celebração, a gente faz se remete, né, a esse fato, porque a gente tem certeza da ressurreição de Jesus, né? Fato que acontece depois nos dias que se seguem. Então, a gente faz na Sexta-feira Santa a penitência, né, do silêncio, a oração, a abstinência da carne, de outras coisas que a gente gosta, no sentido de recordar a morte de Jesus. E a nossa sexta-feira acaba ali, a gente não tem mais celebração. E a gente passa então para a Vigília Pascal, que é o sábado, né? O sábado é o dia da vigília, o sábado que a gente chama de sábado de Aleluia. Essa missa é uma missa muito bonita, é uma missa cheia de símbolos, cheia de coisas que nos remetem à alegria, à festa. Por quê? Porque a gente está esperando a ressurreição do Salvador, do Cristo que morreu para nos redimir. Então é uma missa muito bonita. Não sei se vocês repararam nas celebrações em que vocês foram, mas durante a quaresma tem várias etapas da liturgia que a gente não faz, né? A gente não canta o glória, a gente não canta aleluia, a gente não bate palmas nas celebrações, a gente não tem cantos animados. E nessa missa, na Vigília Pascal, a gente tem tudo isso de volta, né? A alegria da celebração,